Retomamos então nesta altura a entrevista em estúdio com Manuel Pinheiro e Francisco Vanzeler. Manuel Pinheiro, Teixeira dos Santos disse também nesta conferência que se a Europa não der estes passos, receia que todo o esforço seja em vão. Ora, Teixeira dos Santos aqui a mandar mais alguns recados. José Sócrates, na quarta-feira, que se encontra com Angela Merkel, a tentar mais uma vez que a chanceler alemã não endureça a posição e permaneça ao lado dos países em dificuldades. Certo. A questão alemã, nós temos focado muito, isso facilita até de certa forma a discussão, mas temos focado muito a questão na Alemanha. Efetivamente, é o país motor da economia europeia, tem sido o grande financiador de um conjunto de políticas europeias, contribui mais do que ninguém. Mas também porque se sabe que Angela Merkel tem algum poder de pressão junto de outros países por representar a maior economia da Europa. Pronto, com certeza. E aí... Sim, mas ela também é porta-voz de todos os outros. Exatamente. Essa que é a questão. Os suecos e os dinamarqueses não vão dar recados a Portugal. Não será só a Alemanha, certamente. Com certeza que não. Os holandeses e os suecos, toda aquela gente do Norte manda recados através dela. A gente não pensa que é só os eleitores ou que é só eles mandar. Não, é toda aquela zona do Norte que tem as suas contas organizadas que faz força para que seja ela a porta-voz. Aliás, até o membro mais recente da zona euro, a Estónia, de alguma forma mandou recados a Portugal a dizer que um país como eles, tão pequeno e tão recente na zona euro, tem as contas em dia, portanto Portugal também tem de ter. Pois, e tem toda a razão. Nós já fomos também uma espécie de Estónia há uns anos atrás, não necessariamente em ter as contas em dia, porque isso nunca estivemos, mas em termos de crescimento económico, de perspectivas futuras, nós sabemos o que é essa confiança jovial. Confiança jovial, eu lembro-me dessa altura, era 1,5 milhão de contos por dia. De onde vinha a nossa confiança. Eram as transferências que havia da Europeia. E assim toda a gente é rico, não é? Mas claro que grande parte desse 1,5 milhão precisava de outro 1,5 milhão que era o nosso para poder avançar com os projetos. E foi daí que se criou. Foram fundos mal aproveitados, na sua opinião? Não, alguns consigo que sim. O excesso de obra pública consigo que sim. O excesso de obras, de uma forma geral, de aspecto social, seriam precisos tantos hospitais, estou convencido que não. Hoje não, hoje está provado que não é convencido. Portanto, houve muita coisa que foi feita porque o dinheiro era fácil e custava só metade, a outra metade vinha da Europa. Mas foi esse dinheiro que deu uma ilusão de riqueza, exatamente. Deu-nos a todos nós a ilusão de enriquecimento e todos nós tivemos que acompanhar e acompanhámos com magníficos carros e casas secundárias. Eu penso que há 30% ou 40% mais casas do que pessoas, do que famílias. Portanto, são obviamente casas secundárias, o que ainda bem, está tudo ótimo, simplesmente foi com dinheiro lá de fora e agora veio ao de cima. Também, Manuel Pinheiro, Teixeira dos Santos, mais uma vez, a reafirmar que os mercados não querem que Portugal peça ajuda externa. Ora, acho que de uma forma simplista podemos dizer que querer ninguém quer, porque ninguém beneficia de uma ajuda externa. A questão é, haverá alternativa? Mas eu acho que é uma frase infundada. Acho que não vejo exatamente. Ele não a justificou. Não há provas disso. Exato, ele não a justificou. Não sei com que base é que se pode dizer isso. Se nós fizermos um clipping em inglês da imprensa. Chama-se wishful thinking. Julgo que sim, no mínimo. É um desejo do Ministro Teixeira dos Santos. Se fizermos um pequeno clipping, e se isso valer, vale o que vale, nós fizemos um pequeno clipping das declarações de N investidores internacionais acerca da situação portuguesa, é mais fácil construir o caso contrário do que este que o Ministro das Finanças está a querer passar. Não me parece que ele tenha base para fazê-lo. Agora, para nós, o que para nós é importante, independentemente de os mercados quererem a situação A ou quererem a situação B, é o que seria mais importante para nós. E eu continuo a não perceber qual é que é o lado B da não intervenção. O Governo continua a não... Ou melhor, qual é que é o lado B da intervenção? Ou seja, o Governo continua a dizer que não devemos... E depois não explica quer. Exatamente porquê. Mas eu sei. Por incentivos políticos. Então digam. Com certeza, incentivos políticos de sobrevivência das pessoas nos lugares. Exatamente, porque no dia em que aquelas pessoas, no dia que houver intervenção, tudo aquilo que eles estão a evitar fazer, aparece sob a forma de uma ordem. Têm mesmo que fazer e eles então têm que se desautorizar ou ir-se embora. Portanto, há uma razão política para eles resistirem à intervenção, porque, obviamente, a intervenção levaria a medidas dificílimas que eles têm tentado evitar por razões políticas, as tais que eu lhe disse há pouco. Mas, nesse caso, uma mudança de poder não faria grande diferença no sentido das razões políticas, ou faria? Faria, porque são caras novas que, eventualmente, tivessem outra iniciativa, outra coragem ou outra
ou pelo menos não tivessem que se dizer de uma forma tão flagrante como o Partido Socialista, no caso de ter que embarcar nas medidas mais duras que eles poderão impor. Portanto, a questão é relativamente clara. Só há crescimento económico no dia em que houver uma alteração profunda das condições de trabalho das empresas. Essa alteração profunda significa mais crédito e possibilidade de mudar de pessoas que lá estão, nas empresas, se precisarem. Essas duas, toda a gente sabe que é necessário para a reconstrução económica. E os emprestadores dizem, nós não emprestamos dinheiro enquanto vocês não fizerem qualquer coisa pelo crescimento económico. E o crescimento económico depende disso. Do ponto de vista do financiamento, acharia importante, como defendeu o presidente do BPI, separar os pedidos do Banco Central Europeu daqueles que são feitos por bancos portugueses e daqueles que são feitos por bancos estrangeiros residentes em Portugal? Eu não gosto nada dessa separação. Se ele disse isto é porque qualquer coisa há que nós não conhecemos. Para se chegar a esse ponto... Qualquer coisa de estranha, ilícita? Sim, não ilícito, não estranho, não, mas se calhar os próprios espanhóis, estamos a falar de espanhóis, estarão também já a desmarcar-se dos portugueses. E isto poderá ser uma reação, porque de iniciativa nossa, nós sempre consideramos os bancos espanhóis em Portugal como sendo um dos nossos. Eles não o fizeram. Já quando foi o Banco Espírito Santo em Madrid, aquilo deu um grande escândalo, eles não se importaram nada de apontar o dedo e depois soubemos que não era nada. Mas não é essa a razão agora. A razão agora é provavelmente esta descolagem que os espanhóis estão a fazer. Houve qualquer coisa que motivou esta intervenção do Fernando Henrique. Também acha, Manuel Pinheiro, que a banca espanhola poderá estar a querer demarcar-se da portuguesa e de um eventual contágio ou falta de credibilidade? Isso vários países já se tentaram demarcar de uma série deles. A Irlanda não era a Grécia, Portugal não era a Irlanda, a Espanha não é Portugal, etc. Não é? Agora, de facto, foi algo surpreendente esta declaração e esta necessidade de especificação da... Estamos a falar sempre do Santander, porque os outros não contam. Sim, essencialmente o BBVA, enfim. Sim. Mas não serão sempre poucos. Mas cheira-me que são os espanhóis que fizeram qualquer coisa que nós não sabemos e que agora ele está a reagir dizendo isto. Ainda assim, mais uma vez, o Ministro das Finanças a dizer que ultrapassar a crise só depende de nós, mas mais uma vez falta aqui o saber como. Exatamente, nem mais nem menos, é isso mesmo. Mas o nós tínhamos que ser mais do que um partido único neste instante, um único partido, não é partido único, um único partido que ainda por cima está minoritário neste instante. Mas acha que há vontade política para isso acontecer? Não. No Governo do Bloco Central? Não, consigo que não há. Está a ver Isso já tinha acontecido. Isso já tinha acontecido, não há vontade política de parte nem de uns nem de outros, mas aí vale a pena continuar a repetir, está bem, não se querem unir, não unam, mas não se queixem das consequências, porque só juntos e unidos, incluindo parte da esquerda mais forte, que aliás devo-lhe dizer, a CGTP e o Partido Comunista não têm feito grande objeção a nada do que está a acontecer, a não ser o normal, falta de emprego, a precariedade, etc., que é completamente razoável que se proteste, mas não tem sido do pior. Portanto, não se pode dizer que haja desse lado mais à esquerda uma grande objeção a que haja qualquer coisa, que se faça qualquer coisa. A maior objeção tem havido do Bloco. Sim, com certeza, porque esses são anárquicos. E, na sua opinião, Manuel Pinheiro, esta estratégia ou não do PSD, esta tomada de posição do PSD de continuar a dar a mão ao Governo para que ele tome as medidas que tiver que tomar, acha que está de facto a pensar nos interesses do país e num eventual Governo de Bloco Central, ou está à espera que o próprio Partido Socialista caia por terra e admita que não consegue fazer mais nada? Eu julgo que há duas questões. Os partidos, portanto, o PS quer conservar o poder, o PSD quer o poder. Isto é a base de trabalho natural das democracias. Portanto, devemos sempre analisar tendo como base este pressuposto. Então, por que razão é que o PSD não quereria o poder? Não é? Eu julgo que essencialmente são duas razões. Uma, tem algum receio de cair numa situação semelhante à que caiu o governo Barroso. Portanto, foi demasiado rápido, sem programa, sem condições até políticas para avançar com algumas das reformas que até puseram no papel, mas que depois não andaram para a frente, e fim do governo elas estavam piores do que quando o governo entrou. Portanto, este falhanço final, em género de balanço, o PSD tem algum receio de o repetir. Acha que Pedro Passos Coelho está a preparar terreno para ter melhores condições se chegar ao governo? E tem outra questão também, que é, quando o Guterres saiu, o primeiro-ministro Guterres, o PS conseguiu, de certa forma, com que os anos maus passassem para o PST.
Portanto, ele saiu quase no início da queda do ciclo económico, não é? E, portanto, não foi, demitiu-se e agora outros senhores vão gerir isto e vão apanhar com as consequências da gestão de uma crise num país que é o nosso. Nós sabemos como é que as coisas depois acontecem. O PC pode ter algum receio e pode preferir dizer, não, agora o senhor vai gerir isto, que em boa medida, parcialmente, o senhor criou ou contribuiu para piorar, vai levar com as consequências políticas e eleitorais e com o desgaste de ser vocês a gerir esta situação. E então, sim, nós vamos já entrar eventualmente até negociar condições muito duras, que sejam eles os responsáveis por essa negociação das condições, como a Irlanda agora, que se viu. É evidente que eles querem evitar o que se passou na Irlanda. Naturalmente, perdeu as eleições e agora... Perdeu brutalmente, porque foram eles que negociaram as condições de regeneração. E essas condições foram terríveis. E o partido reeleito quer agora renegociar o pacote. E o partido reeleito agora de... vai fazer esse número de renegociar o pacote, é evidente. Acha que é apenas... Com certeza que é um número, ele não pode, ninguém vai ceder. Até porque a Irlanda está, em termos financeiros, económicos não, mas financeiros muito pior do que nós. Devido à banca. Em termos económicos não, tem excedente de exportações, etc. Mas a banca está num estado miserável. Meus senhores, muito obrigada mais uma vez pela vossa participação nesta edição do Meio-Dia. Até à próxima semana.